Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Uberlândia encerrou o primeiro semestre de 2023 com um saldo de 2.032 postos de trabalho abertos. O levantamento ainda aponta que o número de admissões superou em 240 o total de desligamentos apenas no mês de junho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Ainda segundo o CAGED, o segundo semestre caminha para encerrar com saldo positivo. Em setembro, pesquisa mais atualizada, o saldo positivo de contratações chegou a 979 novas admissões. É importante levar em conta os feirões de emprego promovidos na cidade e as contratações de final de ano que estão por vir. Para fazer uma análise do mercado de trabalho em Uberlândia e no Brasil, o Band Entrevista de hoje recebe o senhor Cícero Domingos Penha, presidente da Ser Humano, Consultoria de Governança Corporativa e Gestão de Pessoas. Cícero, obrigado pela presença aqui no nosso Band Entrevista. Prazer. Prazer é nosso, tenho certeza que a conversa vai ser muito produtiva. Cícero tem mais de 40 anos de experiência profissional na área de gestão de talentos humanos, com destaque para a gestão estratégica de pessoas na empresa. Cícero Domingos Penha foi vice-presidente corporativo da Talentos Humanos do Grupo Algar, né, Cícero? E também coordenador geral da Algar Universidade de Negócios. Cícero, de forma bem didática, a gente pode falar que seu trabalho sempre foi ajudar aí milhares de profissionais a encontrar o emprego e milhares de empresas a encontrar bons profissionais? Não somente ajudar a encontrar empregos, mas muito mais ajudar a se fixar no emprego e desenvolver essas pessoas, né, para ter uma carreira mais adequada na sua vida. Isso sempre foi um trabalho voltado para o desenvolvimento humano organizacional. Agora, são duas pontas, né, quando a gente fala de emprego. As empresas, o contratante, o patrão, o trabalhador, o profissional, a mão de obra qualificada, né? Ao longo desses anos, 40 anos de experiência, reconhecimento nacional e internacional, que análise que você faz do perfil das empresas e dos trabalhadores ao longo do ano, ao longo desses anos? O que se observa no mercado de trabalho de uma forma geral, isso não é de hoje, já vem há muito tempo, você tem muitas oportunidades, principalmente aqui na nossa região de Uberlândia. Uberlândia, ela se destaca um pouco em relação ao mercado nacional, porque Uberlândia é um polo, né, de atividades diferenciadas, então muita gente vem para cá. As cidades vizinhas, as pessoas que querem emprego, vêm para Uberlândia. E aqui se instalam indústrias, aqui tem muitas empresas de serviços aqui em Uberlândia. Sim. Então, Uberlândia tem um destaque nesse aspecto. Agora, o que se observa é o seguinte, tem oportunidades, mas existe uma carência enorme de bons talentos. Quando falamos de bons talentos, nós estamos falando de pessoas com competências, pessoas não só com a qualificação do ponto de vista escolar, mas do ponto de vista de experiência que já passou, que demonstra a questão de atitudes, comportamento. E hoje nós temos um problema muito sério no país, porque a educação formal nossa, ela anda muito ruim. E as pessoas às vezes acreditam que a formação escolar é suficiente para arrumar um bom emprego ou para se dar bem numa carreira. E não é suficiente. E a gente recebe hoje das empresas, pessoas que têm às vezes até pós-graduação, MBA, e não têm capacidade de escrever um documento, uma carta. Cometem erros de português, erros de grafia, coisas assim horrorosas. Não tem assunto, não consegue encadear pensamentos de maneira adequada, né? Então, esse é um problema. Se oportunidades tem. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão do crescimento profissional dentro da empresa, não é? Muitas vezes o profissional reclama que a empresa que não está crescendo. Os jovens hoje chegam na empresa já perguntando quando é que ele vai virar diretor, né? E não é assim, né? E não é assim, né? Empresas hoje não tem como assegurar nada para ninguém, porque ela não tem garantia hoje de mercado. A concorrência é muito grande.
Então, ela não pode garantir carreira a ninguém, ela gera oportunidades. E cada um desenvolve a sua carreira. Mas esses perfis, né, que vão se transformando ao longo do tempo, é característico para grandes empresas e empresas menores? Ela é característico para profissionais, executivos, como trabalhadores de uma formação mediana? São relações diferentes. São relações diferentes, mas não se distanciam muito mais no conceito de carreira. Né? Empresas pequenas geram oportunidades também. É mais fácil você chegar num cargo gerencial numa empresa pequena do que numa empresa grande. Empresa grande tem muita gente concorrendo pela função. Né? E na empresa pequena, você não tem grande concorrência. Então você está perto dos donos, convive com os proprietários da empresa, os gestores, principalmente empresas familiares. Então a geração de oportunidade é muito maior nesse aspecto. Né? Em grandes empresas, a concorrência interna é grande. Agora, nesses dois cenários, o que me chamou a atenção que você falou é na qualificação, na formação profissional continuada. Não basta apenas a formação escolar. O profissional ele precisa estar em constante atualização porque o mercado exige isso dele? Depende da função em que ele esteja. A formação escolar é importante, às vezes até crítico, né? E ele sempre vai precisar de estar se atualizando, estudando. Hoje tem muitas oportunidades para você estudar gratuitamente. A internet hoje coloca a biblioteca hoje até de países estrangeiros no seu computador. Né? Então, se você quiser estudar, se você quiser constantemente estar atualizado, você tem oportunidades. Nunca teve o conhecimento nunca teve tão disponível em quantidade e qualidade como temos hoje. É acessível, né? Hoje as pessoas conseguem. É acessível. Agora tem um fator muito interessante que é importante que os profissionais estejam atentos. Né? Muitas vezes o profissional faz um curso superior, faz uma pós-graduação e tal, e vai trabalhar numa empresa como auxiliar administrativo, assistente administrativo, ganhando R$2.000, R$3.000, e fica se queixando. Não é? Mas por quê? Porque nessas áreas, na área administrativa, a concorrência é grande. Né? Agora, nós temos uma carência por especialistas técnicos, assim, imensa, em todos os ramos. Na construção civil, por exemplo, hoje está caótico. Você não acha carpinteiro adequado, você não acha montador, você não acha pedreiro de acabamento bom. Você não acha. Quando acha, é uma sorte, tem que segurar. E esses caras não ganham R$2.000. Esses caras ganham de 5 mil para cima. E a grande parte não tem curso superior. Não estou dizendo que não deva ter, não estou desestimulando ninguém a não estudar. Mas não tem a qualificação técnica. Eu só estou dizendo que não é suficiente. É claro que se você for um pedreiro que tiver curso superior, você vai ser um mestre de obra, você vai ser um especialista em edificações, aí que você vai ganhar muito mais, né? Mas a essência sempre vai estar na especialização. Nós temos que diferenciar cargo numa empresa de profissão. Cargo é passageiro. Cargo é vulnerável. Profissão, não. Profissão é o que fica. Profissão é o que vai garantir a você trabalho a vida toda, se você se atualizar. É muito diferente. Se você tem profissão, onde você for, você vai ter oportunidade, se você for bom. Até porque, Cícero, se me permite, quando a gente fala de atualização, dessa constante atualização, muitas profissões deixaram de existir, muitos cargos ou funções deixaram de existir e novas profissões, novos cargos passaram a existir com a tecnologia se modernizando. Então, quem não acompanhou o mercado, quem não se atualizou, quem não estudou ficou para trás, ou foi banido do mercado, né? E quem
estudou mais, se especializou mais, seguiu, teve uma carreira exitosa. Sim. O mercado de trabalho acompanha a evolução de tudo, ou seja, de todas as atividades mercantis, todas as atividades de serviços que vão se modernizando com a tecnologia, não é? Vai eliminando algumas profissões, vai eliminando determinados cargos das empresas e vai criando outros. Então, vou botar um simples exemplo. Antigamente, numa empresa de telecomunicações, você tinha um monte de telefonistas que trabalhavam no tráfego. Sim. Isso desapareceu. Criou-se o quê? Os contact center, que empregam muito mais gente hoje do que as telecomunicações empregavam telefonistas. Então, isso vai se transformando. Então, por isso que o profissional não pode ficar só com aquilo que ele aprendeu na escola, né? Ele tem que se movimentar, ele tem que procurar entender na carreira dele, aonde ele quer chegar, o que ele precisa estudar, no que ele precisa se aperfeiçoar, no que ele precisa de desempenhar destreza, habilidade, não é? E isso se aplica, por exemplo, à experiência que o profissional tem? Na hora ali de uma concorrência, então, por uma vaga, os dois têm um conhecimento técnico, teórico ali equivalentes, mas a prática é um diferencial, é o que vai definir quem vai ser contratado ou não? Tem duas coisas que diferenciam na contratação. Primeiro, uma é a experiência, a outra é a atitude. Por isso a importância da entrevista, né? Às vezes o candidato se submete a 4, 5 entrevistas numa empresa, né? Acha até ruim, né? Uhum. Para que tanta entrevista? Mas ele está sendo observado. A maneira como ele se expressa, a maneira como ele pensa, né? Tudo isso está sendo observado. Junte-se a isso as informações de onde ele trabalhou, quem ele foi, etc., né? Então, quando você tem dois candidatos que estão empatados do ponto de vista técnico, o desempate vem nessas coisas. A gente na nossa profissão, sempre tem observado um fato interessante. Muitas vezes as empresas contratam pessoas pelo currículo, pela capacidade técnica. Sim. E depois demite pela atitude, pelo comportamento. É isso que eu ia perguntar, né? A gente está falando da admissão, mas o desligamento também pode acontecer da mesma forma? Você tem um profissional altamente capacitado, entrega, né, os resultados que a empresa espera, mas o comportamento, o lidar com as pessoas, isso interfere, pode ser um fator decisivo de desligamento? Interfere totalmente. Desliga diretor de empresa. Diretor de empresa com mau comportamento, mais cedo ou mais tarde ele vai ser desligado, quando ele menos esperar. E aí você vem para, digamos assim, as camadas de baixo, para as funções mais simples, sim, né? Uma atendente, uma vendedora de balcão, né? Se você tem uma vendedora de balcão que espanta o cliente, até pela maneira como ela se comunica ou a maneira como ela despreza muitas vezes o cliente ali, ela está espantando os teus clientes, ela está agindo contra o empregador. Contra o patrimônio, contra o patrimônio, contra o emprego dela. Não pode ficar, não pode ficar. Então, ela pode, às vezes, ela pode ter uma experiência em outros lugares, pode ter uma boa formação, mas o comportamento dela leva o empregador a tirar ela de circulação. Perfeitamente. Cícero, vou pedir licença aqui um minutinho para a gente fazer um breve intervalo. Band de entrevista hoje recebendo o senhor Cícero Domingos Penha, presidente da Ser Humano Consultoria, a gente falando desse panorama do mercado de trabalho. Depois do intervalo a gente segue a nossa conversa e tem muito assunto do seu interesse, tenho certeza disso. Eu volto já. Oi,
pessoal, a Para Tudo tem uma linha completa de bebidas que combinam com todos os seus momentos. E para saber mais receitas com as bebidas Para Tudo, acompanhe toda semana o Nossa Prosa. Para Tudo, bebidas que combinam com você. Olá, Uberlândia! Eu, Richard Rasmussen, estarei o dia inteiro, dia 7 de dezembro, aí na Central Rural. Vai estar o dia inteiro, não só eu, como o nosso hospital veterinário vai estar atendendo gratuitamente o seu pet em frente à Central Rural. Black Friday é aqui na Sassá Pet. Rações Everest para gato 2,60. Linha de rações Snowcat 20 quilos com até 40% de desconto. Sassá Pet, Avenida Mato Grosso 517. Natal Relojoaria Santos, 42 anos. A loja que garante o que vende. Prazos e descontos especiais em joias, relógios, alianças e muito mais. Presentei com a Relojoaria Santos, Floriano 1300, em frente ao Juca Ribeiro. Sabe aquele lugar onde você tem certeza que vai encontrar as melhores ofertas? É aqui, no Supermercado Bom Preço. Aqui tem açougue, hortifruti, tudo num lugar só para melhor te atender. Já tá planejando o churrasquinho do fim de semana, né? E você sabe onde você vai encontrar as melhores ofertas de carne de toda a cidade? Aqui, no Supermercado Bom Preço. Bom Preço, há mais de 2 décadas no coração do bairro Morumbi. Aqui você não fica na dúvida, é bom preço mesmo. Plenos Alumínios, janelas e portas de alta qualidade. Plenos é alto padrão de qualidade em janelas e portas. Se está na hora de janelas e portas na sua obra, é hora de falar com a Plenos Alumínios. Cesário Alvim 2069. Quer frete grátis? Vem que a gente agiliza. O Zema.com facilita, facilita. Pode retirar na loja, acredita. Zema.com facilita, facilita. Sabe que o novo Tuf concentrado bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Com florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta Tuf, depois você me conta. Novo Tuf concentrado com 10 vezes mais perfume. Band Entrevista de volta, hoje recebendo Cícero Domingos Penha, presidente da Ser Humano Consultoria. Estamos falando do mercado de trabalho. Cícero, com a pandemia se acelerou o formato de trabalho home office. Ele veio para ficar, ele tem vida longa, o trabalho híbrido talvez pode ser uma solução, parte em casa, parte no ambiente de trabalho. Como é que você vê essa possibilidade? O home office é mais uma modalidade de trabalho. Durante a pandemia, ele se expandiu muito, muito, muito. Com o fim da pandemia, começaram a voltar para os escritórios, para as lojas, para os locais de trabalho, né? Por quê? Porque é muito difícil você desenvolver uma cultura organizacional com as pessoas completamente fora da empresa, né? E a empresa precisa de ter uma cultura, precisa ter um entrosamento. Muita coisa na empresa exige um trabalho coletivo, exige o pensamento, o desenvolvimento de um pensamento coletivo, inclusive para se achar soluções. Com o trabalho home office fica mais difícil, eu não estou dizendo que é impossível, fica mais difícil. Então as empresas estão optando por um trabalho misto, ou seja, uma parte se trabalha em casa, outra parte se trabalha no escritório, ou na loja, ou no departamento, seja lá onde for. Então, no meu ponto de vista, o futuro é o trabalho híbrido. Até porque se a gente ouve muito essa discussão de um dia menos trabalhado na semana, a gente vê algumas empresas que têm testado isso, alguns países, em vez de você ter 5 dias úteis, 4, talvez isso seja uma mescla desse trabalho híbrido, assim, até para... Eu não sei se é bem isso, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: o mundo caminha para trabalhar 4 dias. Olha só.
Isso é uma questão de tempo. Talvez a gente nem alcance isso, mas caminha para isso. Já tem país, já tem empresas já adotando jornada de 4 dias. Por que isso? Porque a vida, né, a vida moderna se tornou muito estressante. E o nível de exigência que se tem nas organizações, o nível de exigência que se tem de um talento hoje na empresa é muito forte. E se não houver uma certa flexibilidade, a qualidade de vida vai para a glória. Então, as pessoas estão repensando a vida, estão repensando. A pandemia trouxe para as pessoas a consciência de que nós somos mortais. Nós estamos aqui e somos vulneráveis, por qualquer momento podemos ir embora. Então, isso é uma tendência. Até, né, você está falando dessa tendência de se trabalhar 4 dias na semana e não 5. Por outro lado, hoje o trabalhador, o profissional ele leva o trabalho para casa com o advento da tecnologia, do celular, do WhatsApp, você está conectado o tempo todo, isso te demanda tempo, te demanda trabalho, força de trabalho? Essa questão de levar trabalho para casa sempre existiu, mesmo quando não existia a tecnologia que existe hoje. Né? Isso depende sempre de cada profissional. Né? Tem profissional que muitas vezes enrola o dia e não consegue fazer as tarefas que precisa, tem que levar para casa, final de semana, etc, etc. Tem alguns que são super dedicados, são workaholics, então esses vão catalisando funções e obrigações além daquilo que a carga horária dele consegue. Né? Então sempre existiu isso. É um desafio grande que cada profissional tem de não cair nessa armadilha. Por limites também, né? Por questões de limites. É claro que quem é responsável, né, sempre vai ter uma preocupação no final de semana, com uma questão ou outra que tem que resolver, não é? Sempre. Mas isso é diferente de você ficar levando um monte de tarefa para casa. Cícero, com a diversidade cada vez mais valorizada nas organizações, né? Como é que as empresas podem garantir práticas de recrutamento inclusivas? A reboque disso, o senso comum sempre fala que mulher ganha menos do que o homem. Como é que você vê essa questão? Sempre ouço falar isso. Agora, eu nunca vi numa empresa 2 tabelas de salário, uma para homem e outra para mulher. Não conheço. O que a gente observa é a questão de capacidade. Tem mulher aí que dá banho em homem na profissão e ganha mais que muita gente. Mulher executiva, diretoras de empresa, pessoas que têm um alto grau de especialização, elas não vão se submeter a ganhar um salário que é menos do que o mercado paga. O mercado ele tem uma mediana de salário. Sim. Tá? E tem o primeiro quartil e o segundo e o terceiro quartil. Né? A empresa define como é que ela vai, que política que ela vai adotar. Né? Então, mas tem referência no mercado. Todo profissional, de alguma maneira, tem uma referência de mercado. Se não tiver, ele pergunta para o próprio pessoal da área de RH, eles dão uma referência. Né? Então, assim, outra coisa assim, o que a mulher tem de diferente do homem hoje no trabalho? Não tem muita coisa diferente. No passado, quando o trabalho era mais físico, era mais pesado, né? O homem tinha uma vantagem por causa da força física, né? Mas hoje não. Hoje o trabalho busca inteligência. E quando se fala de inteligência, não tem diferença entre homem e mulher. Aliás, muitas vezes a mulher, ela nesse aspecto, já está provado. Está mais isso, adiantada, né? Do que a mulher tem outra questão muito interessante, que é a sensibilidade. A sensibilidade, né? Inclusive para lidar com problemas, para lidar com outras pessoas. Ela tem muito mais jeito do que o homem nesse aspecto. Então, nesse aspecto, por exemplo, ela tem vantagens. Então, o que importa mesmo é a competência. A empresa que faz essa discriminação, primeiro, não é inteligente. Segundo, ela não vai ter os melhores talentos.
ela não vai ter, ela está perdendo. Então, eu penso que isso aí é uma coisa que não vai muito longe. Mas e agora do ponto de vista do empresário, do empregador, né? Qual que é a maior dificuldade para reter talentos? A maior dificuldade de se reter talentos chama-se ambiente de trabalho. As pessoas acham que é salário. Salário normalmente está em terceiro ou quarto lugar. Em primeiro lugar está geração de oportunidade. A pessoa quer saber o seguinte: essa empresa valoriza as pessoas que tem aqui, elas geram oportunidades. Eu posso desempenhar carreira aqui dentro? Eu posso ir mais longe? É a primeira coisa que a pessoa pensa. E isso faz a diferença entre ela ficar ou ir embora quando ela tem uma oferta numa outra empresa. Essa é a primeira coisa. A outra coisa é o ambiente. O ambiente de trabalho aqui é um ambiente decente? Ou é um ambiente em que tem gente perseguindo o outro? É um clima tóxico? Tem um diretor ou um gerente aqui que é tóxico, que persegue, que faz assédio, né? E nós não falamos só de assédio sexual. Assédio moral, que é seríssimo. Tem gerente, ou às vezes até diretor de empresa, que passa boa parte do tempo assediando moralmente as pessoas, chamando de burro, né, chamando de idiota. Coisas dessa natureza, que para os dias de hoje é inconcebível, mas tem. Eu recebo queixas de profissionais, né? Muitas mulheres, desse tipo de conduta no trabalho. Não só isso, também recriminar, chamar atenção na frente dos outros, um monte de coisas que caracteriza o assédio moral, que hoje é crime. Né? É crime. E se for constatado isso, for denunciado, a empresa tem problemas sérios. Não só a empresa, como o próprio profissional. Cícero, eu costumo falar que o nosso assunto, ainda mais, esse tema está longe de se esgotar, mas o nosso tempo está caminhando para se encerrar. Que mensagem você poderia deixar aos empresários e aos trabalhadores nesse momento que a gente vem enfrentando, com todos esses desafios, né? Está longe da gente esgotar o assunto, mas eu gostaria de uma mensagem, um conselho, uma orientação. Para as empresas precisam cuidar do seu ambiente. Precisa ser um ambiente sadio, um ambiente positivo. Muitas vezes a empresa até está numa situação difícil, mas ela precisa de gerar positividade, esperança para as pessoas, não é? Então, isso é uma coisa extremamente importante. Assim, ambiente tóxico, ambiente negativo, ambiente choroso, não faz bem para ninguém, para empresa nenhuma, né? Outra coisa, a empresa precisa de reconhecer as pessoas que se destacam. Precisa de remunerar melhor as pessoas que se destacam. Precisa de gratificar, né? Precisa de criar algum mecanismo de remuneração variável. Para os profissionais, é atualização, tomar muito cuidado com a conduta, ter uma conduta positiva, acho que isso é fundamental. Evitar intriga, tititi, fofoca, aquela coisa errada que só leva as pessoas para o buraco, né? Quer dizer, profissionalmente. Isso é o português, né? Rasgado. Outra coisa é assim, observar as referências. Quem na empresa é referência boa? Referência positiva? Observar como se comporta, observar como que faz, como que trabalha, né? Acho que isso é muito importante. É assim, o profissional não deve se contentar só com a situação que ele está hoje. Ele precisa de ter uma ambição positiva, né? Ambição positiva é muito importante. É ela que faz você levantar cedo da cama e ir correr atrás das coisas boas, da melhoria da tua qualidade de vida. É o combustível, né? É o combustível. A ambição positiva é o que eu posso recomendar. Além, evidentemente, de estudar, né, do treinamento, de todas essas coisas, a ambição positiva, ela ajuda muito. Tá certo. Cícero, em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no Band Entrevista.
Foi um prazer. E até a próxima oportunidade, que esse assunto rende muito e rende muito. Band Entrevista de hoje, recebendo então Cícero Domingos Penha, presidente da Ser Humano, consultoria de governança corporativa e gestão de pessoas. A você de casa, nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.